Olá, pessoal, boa tarde. Hoje eu estou aqui com o nosso convidado, Marcos Pimentel. Ele veio falar um pouco sobre a história deles, né? Eu não falo dele porque ele representa aqui várias famílias que estão numa situação, né, de aprovação de concurso, Exatamente. né? O Marcos Pimentel é uma pessoa que já vinha acompanhando o nosso trabalho e tivemos a oportunidade de conversar bem pouquinho, né, Marcos? Exato. Mas aqui ele vai ter a oportunidade de falar essa trajetória sobre o concurso do Bombeiro Militar realizado em 2002, há 24 anos atrás. Marcos, se apresenta um pouquinho, o pessoal conhecer você melhor e a gente depois vai falando sobre as perguntas sobre essa trajetória. Ok. Primeiramente, eu quero agradecer ao Altíssimo Soberano por essa oportunidade, que Amém. sem ele nós não somos nada. Agradecer também você, a esse programa, as pessoas que aqui trabalham. E desde o momento que aqui cheguei, você e essas pessoas se tornaram parte, graciosamente, da família dos Bombeiros 2002. Fica Amém. aqui a nossa gratidão. Obrigada. Bom, me chamo Marcos Pimentel, sou concursado do concurso Corpo de Bombeiro 2002, sob o número 54.203, né? E diante lá das pessoas, cargo de motorista, artífice, guarda-vida e o pessoal da saúde, os auxiliares de consultório dentário, auxiliares de enfermagem. Esse caso trata de um caso muito grave, onde feriram de morte aí o tratado internacional e a legislação brasileira. Em 2002, o Corpo de Bombeiro abre um concurso que diversas pessoas tinham um sonho de servir a corporação. E através daí vieram diversas irregularidades, né? Eu, particularmente, tenho meu caso, é um caso emblemático. Eu mesmo, inscrito no concurso, meu nome não saiu publicado em diário oficial. E esse caso, eu fui comunicado através da comissão de servidores, através da notícia crimes. Dinheiro de concurso vai para a conta errada. Public... Só um minutinho antes de você prosseguir, só para a gente Hum, conseguir acompanhar essa história. Você falou que quando fez a inscrição, o primeiro erro foi não ter saído o seu nome no diário no oficial. Diário Oficial, o número de inscritos, né? É. E por que que não saiu nos inscritos? Porque eles roubaram 2 milhões de reais da boca do caixa. Eles publicaram 51.465 inscritos no Diário Oficial. O banco de dados, 51.462. Só que após isso, houve uma discrepância aí. O primeiro após é o 51.499. E o último escrito é o 62.993. E o que aconteceu? Fomos informados pela comissão de servidores que a gente tinha que abrir uma sindicância, uma notícia crimes. Aham. Isso foi levado à frente. Inclusive, recebíamos até ameaça na época, devido a essas operações. Aí, com muito custo, através de audiência, reuniões, conseguimos prosseguir nas demais etapas do concurso. Tá, então nesse primeiro momento, quando o seu nome saiu fora, né, do número de Exatamente. inscritos, vocês entraram com a notícia crimes, né? Hum. E foi dado andamento e vocês voltaram para o certame. Então, Isso. E fez a prova e todas as etapas. através de uma publicação em boletim de Leonardo Alhadas, abriu-se um precedente. Esse precedente, através de ato administrativo, nós conseguimos avançar. Os 3 boletins publicados em agosto e os demais, vamos dizer assim, que os caracterizados bancos de dados com relação aos demais, tipo, que estavam na fileira da corporação, que é os. Agora esqueci o nome, para cortar. Pode falar, fica Então, à vontade. são as pessoas do quadro de reserva, Aham, que primeiro foi Cláudia Cristina Moraes, só que depois daí, outras pessoas conseguiram, através de decisão judicial, prosseguir nas etapas. aham. Então, deixamos o nosso trabalho, deixamos a nossa família, fizemos a inspeção de saúde e cada um foi encaminhado para o seu devido quartel. E que foi Alto da Boa Vista, que eu fiquei, Nova Iguaçu, Caxias, Penha, CSM e CSM, parece que foi isso. E desses números de inscritos que fizeram todas as etapas, quantos foram aprovados?
Tá? Porque o que acontece? Foi publicado um boletim no dia 5 de abril de 2002, onde houveram ali pessoas que não tinham condição de estarem e prosseguirem nas demais etapas. Então houve Certo. isso aí um escândalo, uma aberração dentro de um concurso público. Mas por que elas não tinham condições de estarem ali? Segundo o Foliano, o próprio dossiê da Comissão de Servidores 2843 de 2023, onde o próprio presidente da Comissão de Servidores, junto com lá o comando do Corpo de Bombeiro, vamos fazer um dossiê. Lá na Comissão de Servidores tem um armário que tem vários documentos. Então, através de documentos que estavam lá, judiciários, falou que as pessoas nem tinham, não tinha nem carteira de habilitação, não tinham, feriram ali o edital do concurso. Entendi. Então tinha um grupo que foram inscritos e entre esses inscritos não tinham condições, não cumpriam as exigências do edital, correto? Exatamente. Mas mesmo assim essas pessoas, elas foram aprovadas. Foram aprovados, deram prosseguimento, só que não cumpriam o edital do concurso. Sim, tudo bem. Aí esse número de aprovados foi quanto, você sabe? Foi aproximadamente aí vou arredondar aqui para uns 200. Aqui no documento aqui da Comissão de Servidores, eram 300. 300 aprovados na época. Exatamente. E eram quantas vagas? Eu acredito que na época eram umas 280 vagas por aí. Ah, tá. Vocês ficaram bem no número próximo, né? Exatamente. E vocês todos foram convocados? Aí, através dessa reunião, junto com a Comissão de Servidores na época, o deputado Paulo Ramos, nós conseguimos, aí, através até do princípio da isonomia do Leonardo Aliadas, publicado em boletim, avançar nas demais etapas do concurso. Correto. E no final dessa etapa, quantos ficaram aprovados, aptos a fazer o curso de formação? Acontece. Nós já estávamos num estágio probatório. Já estávamos ali. Não, antes de começar o curso de formação, porque assim, você faz o teste físico, você faz o social, faz o psicotécnico, não faz? Todas essas etapas, não é isso? Exatamente. Aí depois você vai começar o curso de formação. Desses 300 que foram aprovados, quantos foram aptos para começar o curso? Ou você está falando que esses 300 já estavam aptos para começar o Já curso? estavam para começar. Ah, então os 300 foram que passaram por todas as etapas. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou fazendo baseado no documento da Comissão de Servidores. Sim, tudo bem. Mas no sentido de que, se entraram 300, então foi caracterizado que após o princípio da isonomia do Leonardo, a gente foi encaminhado também. Entendi. Porque foram as pessoas publicadas no boletim do auxiliar de saúde, que foi o pessoal que ficou recrutando lá em Jurujuba, né? E nós conseguimos avançar com a inspeção de saúde, com a ficha social pesquisa. Me lembro que na época, até está no meu processo, a ficha que prova que eu recrutei no quartel do Alto da Boa Vista. Então, vocês, os 300, depois de muito custo, conseguiram fazer todas as etapas e começaram o curso de formação. Exatamente. A partir do momento que você começa o curso de formação, você é um bombeiro. Exatamente. Você recebeu o RG, então você é um bombeiro. Assim como eu fiz o curso de formação da Polícia Militar, recebi um RG, ali eu era um policial militar, em formação, mas era uma policial. Você já tem um vínculo com o Estado. Estágio probatório. É isso, você começa o estágio probatório. E esse tempo demorou quanto tempo? Da prova, que foi em 2002, até o curso de formação. O nosso curso de formação, ele começou aí entre agosto para outubro, assim. De 2002? Exatamente. Ah, então foi rápido. Não demorou. Achei que tinha ficado mais tempo vocês brigando para fazer as etapas. Foi rápido. Exatamente. Menos de um ano é considerável para esses. Porque houve todo esse degrau da escada, vamos dizer assim. Vai para ali, reunião com a Comissão de Servidores, bombeiro, devido aí o fato ocorrido lá nesse boletim, conforme consta aqui no dossiê da Comissão de Servidores. Então, conseguimos avançar. Esses devidos quartéis aos quais eu falei. Entendi. Então, depois que vocês entraram para o curso de formação, aí o que aconteceu? A gente estava no curso de formação, estágio probatório, fomos comunicados pelos nossos instrutores e oficiais que a gente deveria voltar para casa, que eles resolveriam aí esse ápice que aconteceu. Só que, todos vocês? Exatamente. Os 300? Mandaram a gente para casa. Então parou, o curso de formação parou. Mandou todo mundo para casa, mandaram a gente para casa e deixaram a gente ao léu da justiça. Ocorre que
funcionário público em estágio probatório ele só pode ser exonerado mediante o competente processo administrativo. Sim, A súmula 20 e 21 do STF, correto? correto. Só que a nossa exclusão, nem publicado em diário oficial foi uma exclusão, vai para casa, que um dia a gente resolve. E quando vocês foram pra casa, vocês ficaram quanto tempo? Ah, ficou a vida toda, né, porque não voltou? Exatamente. Então vocês estão há 24 anos, né, no caso. Na verdade, E quando saiu o resultado? Assim, eles falaram, vão pra casa que a gente vai ver o que aconteceu dessa denúncia. Porque deve ter sido por causa a denúncia da Denúncia. notícia crime, né? exatamente. E aí eles foram pra averiguar, e aí não falou mais nada? Como é que foi? Aí, a partir daí, nós É quando perdemos, começa toda a luta de vocês, né? a partir daí perdemos nossos empregos, deixamos a nossa família, e muita gente aí, algumas pessoas tentaram suicídio. Desculpa de novo, tá, Pimentel? Até porque vocês já estavam certos que Exatamente. estariam como servidor público, como num corpo de bombeiro, né? Porque quando você tá gente, quando você tá estudando para um concurso, né, que você fica naquela luta para ser aprovado. Quando você consegue ser aprovado, você larga tudo para se dedicar àquele curso de formação, para que Exatamente. seja nomeado. Então, assim, vocês, quem tinha emprego, deixou o emprego, né? Para poder estar ali, né? A gente dá a vida pelo concurso. Ah, fale. Então, como pretendo esclarecer, Aura, que isso aqui não é um mero achismo. Toda a Sim, documentação pertinente, de audiência pública, de tudo que foi caracterizado desde lá até aqui, elas estão embasadas em cadeia de custódia, sobre o código hash, para sim. que não haja nenhuma contestação futura. Enfim. E a partir daí, houveram várias reuniões palacianas, no próprio o quartel do Corpo de Bombeiro. Tem uma publicação do boletim que cita que nós éramos um produto de fraude. Isso afetou muito nosso psicológico. Mas por quê que eles falavam isso? É porque nós fomos, na verdade, feitos de bode expiatório para ocultar uma irregularidade que nós não fizemos. Nós não fizemos, só que a corda arrebentou do lado mais fraco naquela época. Nós não tínhamos acesso à informação e, enfim. Mas você poderia falar um pouquinho melhor sobre isso, explicar melhor? Enfim, conforme eu tinha te falado aqui, tinham que acobertar um erro dessas pessoas que entraram de forma irregular. Eu falo Aham, isso porque isso está tudo através de processo judicial. entendi. Entendeu? Esse processo é sigiloso? Não, Não. ele foi até mencionado pela deputada Marta Rocha na audiência do dia 17 de 4 de 2024, se eu não me engano. Aham, Onde ela fala das ações de improbidade administrativa, só que aquilo ali nunca teve nada comigo e nem com as pessoas as quais nós representamos. entendi. Então, quem está irregular? Não fomos nós, só jogaram a culpa em nós porque a corda arrebentou no lado mais fraco. Então, assim, até agora, o que você está me falando é o seguinte, que quando surgiu o edital, existia um vácuo entre uma certa numeração de quantidade de pessoas, Exatamente. que esse valor não corresponde. Mas como que você sabe que não corresponde ao que foi recebido e foi para conta errada? Como vocês ficaram sabendo disso? No próprio dossiê da Comissão dos Servidores 2843/2023 menciona sobre isso. Ele está bem caracterizado aqui. Quando eles começaram a investigar, então eles Exatamente. detectaram isso. Entendi. Então, E aí, você alega também que entraram pessoas de forma irregular no curso de formação. E aí, quando vocês, teoricamente, descobriram esses erros, aí foi quando ele mandou suspender o curso de formação de todos. porque o que acontece? Quando fizeram esse procedimento todinho, não foram 300 pessoas afetadas. Você pega aqui, 51 mil inscritos no Diário Oficial, Certo. 475. O banco de dados está apresentando aqui 51.462. Só que o último inscrito é o número 62.993. Tem mais de 10 mil de diferenças aí, então é isso Como que é você que tá se falando. explica isso? Só que naquela época a gente não tinha tanto acesso à informação. Aham. Não tinha acesso à informação. E como é que se faz isso? Certo? Hoje a gente está na área da informação, já sabe de tudo. Aham. Então, levaram várias pessoas para esse curso de formação. Chegava lá gente assim, e, caramba, o que é isso? Ah, eu entendi. No banco do cadastro, onde estava escrito, tinha 51
mil e pouco. Só que no final vocês viram que estava 61 mil. Ou seja, colocaram pessoas que simplesmente só fizeram a inscrição e não passou por nenhuma etapa. É isso que você está Não. querendo dizer? O Corpo de Bombeiro, ele apresentou um diário oficial com todos os inscritos. Sim, Foram 51.465 inscritos certo. no diário Eu sou ruim oficial. de matemática. É. Vai devagar Foi com os, no diário com os oficial números. do OERJ do dia 25/2/2002. Correto. No banco de dados do CRSP da época, foram O CRSP é onde faz o curso de formação. É igual na a época APM. CRSP, o curso de responsável de recruta. Isso aí, seleção de pessoal. Isso. Tinha lá publicado, está publicado, né, tá no dossiê da Comissão de Servidores, 51.462 mil. Que tem uma diferença de um Existe pro outro uma- de 300 e pouco, é exatamente. isso? Só que a minha inscrição é 54.203. Certo. Está aqui comprovadamente, está no meu processo administrativo, tudo. Que é depois disso. O Wallace da Mota Maia, a inscrição dele é 58.086. E tem a inscrição dele com todo o código REST, autenticado em cartório e tem original até hoje. Certo. E o último inscrito, é aqui que eu não tenho autorização para falar o nome dele, mas é o número 62993. Aham, Aí você vê a quantidade de pessoas que foram lesadas na época do concurso. entendi. 10 mil e poucos de diferença. De 51 para 62 mil, 10 mil de pouco de diferença. Só que quando a comissão dos servidores, na época, investigou isso, que ela tinha o poder, né, de fazer o procedimento, ela nos notificou sobre isso. Uma divergência matemática comprovada. Certo. Ok? Aí nós fomos notificados, teu nome, dinheiro de concurso vai para conta errada, o notícia crimes, todas as provas estão aqui. Aí passamos por demais procedimentos na época, até o procedimento. Então desses 51.400 e pouco, até os 61.400 e pouco, 62.973. vamos lá aproximado, 62 mil. Esse lapso de 10 mil e pouco, esse dinheiro foi para outra conta. Exatamente. Por isso que não consta nos dados oficiais iniciais. Aqui está no... Entendi. E quanto era a inscrição na época? R$45 para 10 mil pessoas, né? Aproximada. Você vai fazer aproximado, né? Entendi. E houve isso aqui. Aí a própria Comissão de Servidores, ela abriu uma notícia crimes, conforme está aqui. Sim. Existe aqui provando o dinheiro de concurso foi para conta errada. Certo. Então, toda essa divergência matemática comprovada, ela se encontra dentro desse dossiê da Comissão de Servidores. E nunca chegou a concluir. A comissão de concurso não chegou à conclusão? Olha, aconteceu isso, concluímos, houve o culpado disso, foi fulano, não chegou a essa conclusão nunca? A partir daí, o que aconteceu? Conta. Houve, e segundo que consta nesses documentos, que o próprio presidente da época, ele fez esse procedimento junto ao Ministério Público. E segundo que consta nesse documento, lá o Ministério Público engavetou isso. Está comprovadamente... Arquivado. Exatamente, está lá. E nós seguimos nossa vida. Correto. Seguimos nossa vida, reunião palaciana, reunião com comando, até que em 2005 foram publicados 2 boletins. Esses 2 boletins, o que aconteceu? Que a gente teria que levar novamente a nossa documentação no quartel central. Certo. Mais precisamente ali a ouvidoria, para ser ouvido na corregedoria. E foram publicados onde nós anexamos, começou uma investigação. E dentro dessa investigação, toda vez que a gente ia no quartel central, a gente, vamos dizer assim, a gente era ameaçado. Se tiver alguma coisa errada, vocês vão ser presos. E aí, a gente, aquele período, a gente ficava para lá, para cá, fizemos esse procedimento, até que nós fomos informados em 2008, por aí, 2009, que algumas pessoas tinham conseguido. Mas de forma judicial ou política? Judicial e administrativa. Até administrativa também? Exatamente. Então, Mas as pessoas que conseguiram de forma as pessoas que conseguiram de forma administrativa e judicial, elas estavam na frente ou atrás de você ou de outros? Estava dentro do nosso concurso e alguns estavam recrutando junto conosco. Dentro dos 300? Exatamente. Mas, por exemplo, nos 300, essa pessoa ou essas pessoas que foram convocadas na lista de classificação, porque tem a lista de classificação, elas estavam antes ou depois de você?
Tava no meio, tava antes. Teve alguma depois? Oi? Teve alguma depois? Qual era a sua posição dentro dos 300? Não tinha posição porque eu fui vítima de crime de peculato. Eu não consto no Diário Oficial como escrito. Por isso que foi aberto essa notícia crime. Não, mas você foi convocado para o curso de formação? Fui porque a Comissão de Servidores abriu uma sindicância junto com o bombeiro na época e nos passou. A administração pública nos deu um ofício para a gente apresentar. Ah, tá. Então, no curso de formação tinha 300, mais outros? Chegavam outras pessoas. Só que eu não vou E chegar... vocês de fora? E Não, quantos de fora que Não. teve ofício para se apresentar? as pessoas que tipo assim, as pessoas que permaneceram no certame foram publicadas no boletim de 2002. Aham. Quadro de reserva, pessoal da saúde e os demais ficaram recrutando nesses quartéis e compareceram através de ofício. Da E própria não tinha, corporação. não tinha listagem desses 300, a ordem de Tinha uma classificação? listagem assim que foi desenvolvida pela Alerj na época, mas eu, através do meu caso aqui, eu recebi um ofício e compareci. Por que eu te perguntei da lista, né? Porque a gente sabe que a convocação do aprovado para o concurso é subjetivo, né? Mas quando ele está dentro do número de vagas, a administração pública é obrigada a convocar. Exatamente. E se, um exemplo, se você fosse dar ali 200 e o 205 foi convocado e você não foi, você garantiu o teu direito ali de ser convocado e nomeado, caso haja êxito em todas as etapas. Então, por isso que eu perguntei, porque nesses 300, de repente, quem foi convocado estava antes de você, estava na sua frente, pularam você. Então, mais um direito que não foi observado, vamos dizer assim, entendeu? Por isso que eu quis saber se existia essa ordem de classificação. Eu venho até mencionar aqui uma audiência pública do dia 23/6/2022, até uma linguagem enfática do deputado Rodrigo Amorim, que presidiu a comissão dos servidores, junto lá com o comandante da época. Aham. Ele citou uma linguagem enfática que nem é viável. Vou falar aqui. Vou usar aqui que o Corpo de Bombeiro fez uma tremenda burrada, para não falar outro nome. Sim, sim. Isso está gravado, está tudo certo, está tudo provado o que foi falado. Entendi. Então, eles fizeram uma grande burrada dentro desse concurso. Tá, e voltando lá que você falou, que descobriu que algumas pessoas foram convocadas, aí depois disso? E descobrimos, através até de oficiais da corporação, praças, nosso amigo lá, tem um grupo aqui, inclusive a gente tem até essa matéria. Então, em 2011, 2014, sabíamos de um processo que estava com deferimento pela Sejussedec, que é o ofício 64/2012. Aham. Aí pegamos eu, o Ronaldo, em memória, e outras pessoas, constituímos advogado para ir na assessoria jurídica pegar esses processos. Sim. E foi De quem havia sido deferido. Exatamente. Foi um negócio assim. Até que, através de protocolo do próprio Corpo de Bombeiro, nós tivemos acesso a esses processos que estão aqui. E ele é bem didático. Deferido. De prosseguimento aos peticionários no certame a qual tomaram parte. E ali tem uma relação nominal de processos apreciados com deferimento. E por que você acha que só foi essa relação deferida e os outros não? Você acha que... O que aconteceu nisso? Por que uns, se todo mundo estava na mesma situação, por que uns foram deferidos para poder começar o curso? Retornar, na verdade, né? E vocês não? Não, todos os que estavam no estágio probatório nesse período, tanto o boletim como o quadro de reserva, o pessoal da saúde, todos eles estão com deferimento. Ah, tá. Eles fizeram o curso? Fizeram o curso junto. Se formaram? Não formamos. A gente estava em estágio probatório ainda. Não, isso aí eu entendi. Mas você não falou que depois disso eles começaram a chamar alguns, outros, só uma parte, aí vocês descobriram que tinha, um exemplo, 5 que foi, 3 que foram. Você não falou que depois disso isso não aconteceu de forma isolada? Essas pessoas chegavam no recrutamento, só que a gente não sabia, vamos dizer assim, nem sou eu para contestar isso, não sabia da situação jurídica ou ali com relação à inscrição dessas pessoas. Então, elas eram retiradas de forma. Mas no nosso caso,
que está tudo comprovado aqui, através de documentação, nós fomos excluídos irregularmente das fileiras da corporação. Entendi. Aí depois que vocês descobriram, aí continua. Tivemos acesso a esses processos Certo. através do protocolo do Corpo de Bombeiro, inclusive do assessor jurídico da época, uma relação, um processo, um ofício do 153/2013 da DGP, com uma relação nominal dos processos apreciados com deferimento. Certo. E a partir daí, a DGP não deu prosseguimento nesse ato. Inclusive, até na própria audiência pública, o próprio deputado falou que foi um absurdo terem sumido com isso. Aham. Nosso caso foi um absurdo. O que fizeram com a gente foi um absurdo. Ele até contesta também lá, dá seguimento ao próprio coronel. O que fizeram com esses caras aí foi um absurdo. Entendi. Enfim, tivemos acesso. Em 2019, tivemos acesso a uma decisão judicial da 6ª Vara de Fazenda Pública e pede, através do ofício do Corpo de Bombeiro, ele nos dá esse processo da BM1. A BM1 é o órgão que averigua irregularidade com exclusão do pessoal. E o relator, coronel Adilson Libânio, ele põe lá, tendo sido excluídos irregularmente, estando legais na fileira da corporação. Só que dentro desse processo, né, pegando ali o lápis, a didática do documento da CEJU-SEDEC, que havendo uma ou mais ações, prevalece uma ação para todos. Correto. E tivemos acesso a isso. E daí houveram outros atos também. Como 2019, eu e meu amigo Carneiro fomos convidados para ir na Alerj, inclusive, quero até agradecer ao presidente da Alerj na época, André Ciliano, que nos atendeu, e o antigo governador, se eu não me engano, Wilson Witzel, ele publica lá a lei que suspendia as validades de concurso público. Para fazer um projeto de lei que fizesse ali para abraçar esse grupo 2002. Certo. Eu só entreguei um documento, mas eu não participei da 9.333. Foi lá com as pessoas lá do Marcelo Avelino, que eu mando um grande abraço para ele. Só para atenuar também, fazer uma vênia aqui do Marcelo Avelino. Marcelo Avelino, o próprio coronel Leandro falou que ele foi excluído pelo Ministério Público. Marcelo Avelino nunca foi excluído pelo Ministério Público, mesmo pela Justiça. Marcelo Avelino foi excluído sem competente processo administrativo, sem a ampla defesa e contraditório. E aí eles deram seguimento na 9.333, eu não me recordo muito a PL, e o governador vetou, se eu não me engano, e foi para a Alerj foi, quebrou o veto e promulgou a lei. Certo. E essa lei, ela falava... eu sei que ela permitia que vocês entrassem, mas ela falava o que especificamente? É sobre a reassunção dos boletins, os 3 boletins de agosto de 2002. Ah, tá. Então, os boletins que excluíram vocês, ele falava para ter a reassunção que traria vocês de volta. Não, esses boletins foram das pessoas que têm um direito, que estavam no recrutamento conosco. O que foi assim, boletim de 2002, eram 3, agosto. As pessoas que eram do quadro de reserva, que foram para o recrutamento. As pessoas que, através do ofício, compareceram nos quartéis, devido a essa discrepância lá de 5 de abril de 2002, que consta nesses processos. Que é o grupo todo dos 300. Exatamente. Então essa lei permitia que vocês retornassem para a corporação. Exatamente. Só Por que quê? ela foi vetada pelo governador e ela foi promulgada na Alerj. Sim, eles derrubaram o veto e mesmo assim promulgou. E aí? E a partir daí, a lei ali se tornou, vamos dizer assim, foi paralisada e, através de um churrasco... Foi paralisada por quê? Porque ninguém cumpriu, né? Ninguém cumpriu, Entendi. É um autorizativo. Ah, sim, eu lembro que você comentou sobre isso quando a gente conversou um pouco. É porque, na verdade, vamos lá, pessoal. Tudo que envolve vencimento do servidor, aumento de vagas, concurso, quadro de pessoal, tem que ser iniciativa do executivo. Exatamente. O que pode ter ocorrido, aí você me corrija se eu estiver errada, pode ter ocorrido o seguinte, era o André Ciliano, né? Ele pode ter mandado indicação legislativa para o governador. Por quê? A indicação legislativa é assim: ô governador, a gente precisa disso, mas a gente não pode fazer. Então, faça o senhor através da lei.
Então deve ter acontecido de mandar uma indicação legislativa para o governador e o governador não fez essa indicação, ou a Alerj fez essa lei e o governador vetou. Foi isso que É, aconteceu? é, Porque se a lei é autorizativa, na verdade foi uma lei. ou não, ou foi o próprio governador que enviou. Mas não faria sentido ele enviar e ele vetar. Que na verdade foi que, segundo no relatório lá, houve um vício de iniciativa. Então, porque tinha que ser ele. É. E quem foi que mandou essa lei autorizativa, que não é a lei autorizativa, é uma indicação legislativa? Foi o André Ciliano? Foi porque ela foi promulgada na Alerj. Ah, então é isso Só que- mesmo. Ele mandou uma indicação legislativa que o governador não quis fazer É. a lei. É. Aí ela deixaram Caiu pra no vício da escanteio. iniciativa. É. Então é por isso que ela não teve a eficácia que teria que ter. Aí a partir daí, né, nos reunimos lá em Caxias, na casa do Paulo Sérgio, e Aham. resolvemos dar início a um início de uma jornada assim cansativa. Uhum. Procuramos lá o gabinete do deputado Marcos Miller, para que a gente pudesse, junto também com o Renato Zaca, que foi o autor, um dos autores da 9.333, para a gente modificar algumas coisas ali. Que nós fizemos essa reunião, vamos mudar aqui, tal, para o governador e chamar vocês. Uhum. Aí botamos lá, modificamos a lei, que é o projeto de lei 5824, onde nós fizemos o movimento da Alerj. Aham. Aí, de novo, tal, aprovamos em primeira, segunda discussão, voltou para o governador foi e vetou. Dentro aí, insinuando o regime de recuperação fiscal. Isso já foi em que ano? Foi em 2022. Vocês são incansáveis, né? Exatamente. Porque desde 2002 até 2022 ele já tinha 20 anos. É. Ah, é. Só que nisso antes, nesse interim, fomos convocados para as audiências públicas entre 2021 a 2025. Aham. Onde na audiência pública do dia 21/10 de 2021 foi criado um grupo de trabalho para sanar as individualidades de cada pessoa envolvida né? no concurso. O deputado Rodrigo Amorim, que presidia essa comissão na época, falou dos vícios graves desses concursos públicos. Certo. Comandante-geral Leandro Monteiro, que o único comandante que veio a público e citou que houve um erro da corporação, prometeu criar ali, se houve esse erro, tinha que achar uma saída jurídica para sanar esse erro. Aham. Viu? E disponibilizou seus secretários, disponibilizou ali e falou que a corporação é uma só. E aí... E ele, depois que concluiu, eles não conseguiram, mesmo assim, chamar vocês? Aí... Você já ouviu falar no CARPAD? Já ouviu falar? Já ouvi Uma falar. comissão que Sei. reintegra os servidores que foram expulsos, excluídos de forma assim, alguns indevidos, outros não, mas que passa por uma reanálise, vamos dizer. Vocês não entrariam no caso do CARPAD? Ou não chegou, ou não teve essa... Porque teve há pouco tempo, por isso que eu estou perguntando. Eu vou chegar até lá. Tá. Vamos lá. Mas nesse sentido, que a própria Casa Civil, através do doutor Adilson, Sim. ele, na audiência pública do dia 21, estava presente, do dia 23/6 de 2022, ele vamos internalizar todos os pleitos e buscar aí a segurança necessária para dar uma garantia ao governador e tantas nós. Ah, sim. Aí que eu vou chegar até o quê? Eu, numa reunião junto com o doutor Nicola, Sim. na época, em 2023, eu dei Secretário da entrada Casa num Civil. recurso hierárquico, porque o Corpo de Bombeiro, através de fazer tudo isso, ele alegou que a gente não estava em estágio probatório. Mas a gente tem todo o material que comprova que nós estávamos em estágio probatório. Certo. E o doutor Nicolau, existe o decreto, que é o decreto 48344, de dia 31 de janeiro de 2023. E pediu que a gente fizesse esses procedimentos. Aí fomos lá, tiramos as certidões, fizemos todos esses procedimentos. Na época, eu pedi que alguns gabinetes pudessem atender essas pessoas para que fizessem, só que passou. Aí nós fizemos o procedimento em Madureira, e aí, a partir daí, a Casa Civil chegou e indeferiu todo esse processo. Apesar com todo o regulamento... Mas o Adilson não tinha falado para vocês fazerem um procedimento, que eles iam tentar achar uma segurança jurídica?
E por que que indeferiu? Só que nós fomos deixados de lado através disso aí. Entendi. Ele pediu para abrir os processos, vocês abriram os processos. Esse processo é recurso hierárquico, então é um processo administrativo. É. E aí eles negaram os processos administrativos. Porque falaram que não achavam. Brecha legal. Não tinha ali. Não acharam no arquivo físico da DGP, nem no físico, no digital, que comprovava que a gente estava no recrutamento. Mas vocês não têm a prova? Tem, tá aqui. E por que vocês não deram para ele? Não Tá tinha? tudo lá. Ah, tinha a prova. Tinha prova. Só que eles falavam isso aqui. E por que vocês juntaram essas provas no processo administrativo? Aí juntamos tudo no processo Juntou? administrativo. Existem os processos que. Mas depois ou na época que ele negou? Porque quando eu fui, inclusive até na época do GSI, o Márcio Garcia me atendeu, nós tiramos até uma foto lá, eu fui lá de entrada antes de recurso, era que eu provei que essas pessoas, através da listagem lá de recrutamento, Nova Iguaçu, Caxias, CSCM, Alto da Boa Vista, elas estavam sim em estágio probatório. Ah, E até uma incógnita aqui, eu estava tendo até um processo de um companheiro que foi excluído irregularmente, do GEMAR, não é da nossa turma. E num parecer dele, a DGP falou que não achou um documento físico dele ali. entendi. E ele depois ele foi, a prova está Mostrou. aqui, foto, tudinho, e ele conseguiu voltar. Só que ele não é da nossa turma, ele conseguiu Entendi. voltar através do decreto estadual. Entendi. Tá, tudo bem. Aí nessa situação aí da Casa Civil, que ele mandou montar o processo administrativo, recurso hierárquico, e indeferiu. Mas você, em algum momento dessa história, você falou sobre a questão jurídica, que tinha até uma decisão da sexta vara. E o que aconteceu com a questão jurídica? Perdeu juridicamente, transitou em julgado? Porque o que acontece? É muito complicado aqui no Rio de Janeiro com relação a negócio de justiça. Pelo tempo, tá ali, junta isso. A questão financeira de estar pagando advogado. Aham. Eu mesmo formalizei esses processos, botei tudo lá, só que Na hora de recorrer, foi na hora de recorrer? nós conseguimos pegar esses processos que provavam que nós fomos excluídos de forma irregular. Só que a justiça falou que o processo estava prescrito. Ah, sim. Como está prescrito que se nem exclusão publicada em diário oficial houve? Foi só de boca, né? Foi só de boca. Exatamente. Que loucura. É necessário que publicasse. Existe até uma decisão judicial. Sim, porque o prazo prescricional começa a partir do ato administrativo. Se houve uma exclusão, teria que ter tido uma publicação. A partir desse momento, vocês teriam o tempo dali para poder recorrer, né? Existe até uma isonomia aqui de um policial militar lá da Paraíba. Ele foi reintegrado agora 30 anos após. Eita. Segundo... De forma judicial, né? Com certeza, voltou, não foi administrativa. E o próprio judiciário da Paraíba falou que tinha que ser publicado o nome dele na exclusão no Diário Oficial. Sim, com certeza. E ele conseguiu, inclusive, até para servir para a gente numas petições do trâmite internacional, que é o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, do artigo 25, se eu não me engano, da CIDH. Isso vai ser anexado nessa petição. Sim, a gente vai chegar lá. Mas aí, em relação à questão da jurídica, vocês não conseguiram, eles alegaram a prescrição, o processo arquivou, transitou em julgado. Exatamente. Tudo bem. Aí você voltou lá para a parte administrativa da Casa Civil, que também eles arquivaram, certo? Aí depois disso? Inclusive até o meu processo judicial, que logo assim que eu fiquei tão eufórico quando eu peguei esses processos, eu fui condenado, porque eu usei desses documentos que o próprio Estado me deu, tem um protocolo lá dos praças que me forneceu esses documentos, tá tudo aqui. Porque constava na minha pasta da DGP um ofício de um determinado oficial na época. Sim. Lá no negócio da modificação de nota e tal, só que eu fiz um concurso e eu acreditei no Estado. Eu queria ser protegido pelo edital. Conforme eu volto a falar de novo, eles feriram de morte um tratado da legislação brasileira e um tratado internacional. E fizeram de bode expiatório. E fui condenado, ok, mas recorri, tirei as certidões, desarquivei meu processo, consegui juntar aí os processos administrativos, inclusive até meu processo está parado até hoje administrativo, porque eu provei tudo que eles mencionaram contra mim, mas, enfim, nós demos seguimentos a isso. Quando você fala que você foi condenado o quê? Você foi condenado criminalmente? Porque eles alegaram que eu botei lá uma certidão, na época de um oficial,
que ele foi condenado, mudando a minha nota. Ah, muda aqui a nota do fulano e do Beltrano. Então, grande parte dessas pessoas estão isso. Mas nós nunca nos envolvemos com nenhum oficial. A gente só queria realizar o nosso sonho de se tornar bombeiro e servir a sociedade. É isso que a gente queria. Como é que eu, em 2002, tá lá, aconteceu isso comigo? Como é que eu pago R$ 45? Eu me preparo fisicamente, mentalmente, deixo minha casa para fazer uma prova. Eu fiz a prova lá na antiga Gama Filho. Aí depois eu sou notificado pela comissão de servidores que meu nome não saiu publicado em Diário Oficial. Está aqui, comprovadamente aqui. Está tudo em cadeia de custódia, aqui em código. Só que, de novo, esse termo que a gente usa, pegaram a gente para Cristo. A gente tem esse termo pejorativo até hoje. Já aconteceu isso conosco. Jogaram nas nossas costas para ocultar irregularidades. Entendi. E na parte criminal, já transitou em julgado? Como é que tá essa parte? Transitou julgado, mas... Você foi condenado a quê? Não, A qual crime e quanto tempo? Não, mas foi mais no sentido de que o meu advogado inseriu esse documento. Porque eu Sim. peguei minha pasta da DGP. Minha pasta da DGP tinha o meu cartão resposta, a minha pesquisa social, ficha social, tudo. Até o meu tinha cópia lá do meu certificado de reservista. Eu nem sei onde anda meu certificado de reservista original, tá lá. E eu fui tudo que eu peguei da minha Você pasta, utilizou documento. eu usei lá. Eles devem estar ligados à utilização de documento Tal, não mas enfim. autorizativo. Mas eu já consegui contestar isso através de um outro processo, porque eu tive entendimento disso. Né? E já arquivou ou está em andamento aí? Então, já retirei todo o meu negócio lá e fiz um outro expedicionamento que eu vou ter algumas respostas aí. E o meu processo administrativo que eu renovei ele. Tá, então o criminal está em andamento e esse administrativo aí continua. Aí, a partir daí... Depois você parou na Casa Civil. Depois da Casa Civil. Casa Civil... só para a gente continuar na Casa Civil, houveram outras audiências públicas. Inclusive até o dia 23/11 de 2022, onde tiraram a gente de casa. Inclusive, eu quero fazer menção aqui de um grande amigo meu, que é caso lá da 1734, lá da CIDH, Ronaldo Luciano dos Santos. Foi um grande entusiasta disso. O sonho dele era ser bombeiro. Eu acredito até que a família, o filho, a irmã, a Lúcia, vai até falar sobre isso, que eu acredito que grande parte do guarda-roupa dele era roupa do bombeiro. É mesmo? Que era camisa do bombeiro, chapéu do bombeiro. Era um sonho, né? Quero o que aconteceu com ele? Mandar um grande abraço aqui para a família do Ronaldo, que a gente está junto nisso aí, a representatividade, para a gente dar seguimento. E o Ronaldo veio de Cabo Frio para assistir essa audiência pública, 23/11 de 2022. O que aconteceu? O Corpo de Bombeiro não enviou nenhum representante. Não enviou nenhum representante. O próprio assessor do governador na época, Márcio Garcia, junto com Rodrigo Amorim, até saudou a gente. Bom dia a todos os futuros bombeiros do estado do Rio de Janeiro. E ele explicou tudo ali. Não, a gente tinha tratado com a Casa Civil sobre isso, sobre isso. Então, desde o momento que o Estado, o longa-manos do governador, que é o doutor Adilson, e a Casa Civil manda representante lá, ela quebra aí uma prescrição, correto? Ela abre uma discussão administrativa. Ela te entrega documentos. Ela faz isso, faz aquilo. Vamos fazer um acordo. Eu participei de mesas com autoridades. Pega documento deferido, pega aquilo, vamos fazer isso aqui. Mas é o que aconteceu com o Ronaldo. Ronaldo, ele, né? Até esqueci de... Você falou que nesse dia teve audiência, ele veio de Cabo Frio. Veio de Cabo Frio, chegou lá, o bombeiro não enviou nem representante. Aí causou uma revolta nele. Ficou decepcionado. Voltou para Cabo Frio, conversamos, voltou para Cabo Frio. Deixa uma família, mais não sei quantos quilômetros. Deixa a casa para vir em busca de um sonho, de se tornar bombeiro militar. E o maior sonho que ele tinha era ser bombeiro militar. E o Estado tirou isso dele. E o que aconteceu? O Ronaldo começou a ter uma certa, como é que eu posso falar? Uma certa ansiedade. Inclusive até a irmã dele vai e começou a sentir uma dor nas costas. Fez exame, vai dali, contestou, foi acometido de um câncer.
E toda vez que ele estava internado, ele me ligava. Ele me ligava. Pô, Marquinhos, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Tal, tal. E, infelizmente, ele faleceu. Entendi. A minha honra, a minha dignidade, o Ronaldo, jamais será esquecida, toda a família dele. A gente Entendi. segue. E ele veio falecer quando? Foi uns 3 anos atrás, aproximadamente. Entendi. Foi até quando nós fizemos. Não, foi 2024, se eu não me recordo bem. Entendi. E a família processou o Estado, o bombeiro? Sabe Não, dizer? não processou porque a gente tava dando seguimento a isso. Dando seguimento aí, assim, no dia 14. Aí foi. Houve uma outra audiência pública, no dia 14/12, onde tentamos apagar aquele passado ali, dessa audiência. Aí a Casa Civil enviou os representantes, o Márcio Garcia, o deputado Rodrigo Amorim como representante lá da Comissão de Servidores, né, os oficiais lá do Corpo de Bombeiro, e reabrimos a discussão de novo. Eu fiz a parte da palavra. E o bombeiro, o representante do bombeiro dessa situação foi? Quem foi? Nessa audiência foi? Foi o coronel Marcos Moraes, da DGP, coronel Abucacis, coronel Salver, que foi assistente parlamentar, se eu não me engano. Foi na época, até no começo lá da 48344. Ele fez até parte ali daquele quadro ali para operar dentro dessa 48344. Então, deixa eu fazer uma observação aqui. Você falou que o representante do bombeiro não foi à audiência pública. Eu não sei quem era o comandante, não precisa falar, e nenhum motivo que ele faltou. Mas isso já aconteceu conosco, né, na CPEM, a antiga CEAP-CPEM. E fizemos algumas audiências públicas, não para tratar da polícia, foi questão de aprovados, excedentes, e teve um assim, eu lembrei agora, teve uma que nós tratamos de um assunto muito importante do PCCS, mas ela compareceu. Dos aprovados excedentes, houve 2 ou 3 audiências, não me recordo, que a antiga secretária não compareceu. Então, assim, o que eu queria falar para você é o seguinte, que no nosso caso, não sei o caso dele na época, mas no nosso caso, ela se esquivou, ela se acovardou para não enfrentar o problema de frente. Infelizmente, né, às vezes existe gestores e representantes da pasta que se acovardam mesmo. Exato. Que se acovardam para não enfrentar o problema e para não resolver. E ela fez isso diversas vezes, né? E quando ia alguma audiência, às vezes não sabia nada da situação, e muito menos um exemplo quando participou do PCCS, da audiência do PCCS, também não sabia, porque há uma falta de interesse, né, de alguns gestores, que eu estou falando do caso da minha secretaria, não sei se era o caso do comandante da época, mas na minha secretaria havia uma falta de interesse de resolver o problema do servidor, principalmente o nosso PCCS, que é um pleito desde 2022, 2023. Fecha parênteses. Essa audiência pública, ao qual o bombeiro não enviou um representante, foi dia 23/11 de 2022. O que foi alegado que houve aí um mal-entendido. De data? Um mal-entendido, tipo assim, da comissão de servidores junto com o Corpo de Bombeiro. Entendi. Mas quem ficou no meio disso tudo fomos nós. Afirmando de novo que a gente deixa ali nosso emprego, que tem que ter representante lá para falar. Tem que ter ali, você deixa a sua família. Sim, com certeza. Isso não é barato, vamos dizer assim, que você tem que deslocar aquelas coisas todas. E você se dedica antes, durante e depois. Exatamente. Você se prepara conforme... Você se prepara para a reunião, você leva material, você estuda. Eu sei exatamente como é isso. Conforme eu me preparei para vir aqui falar, que é o meu primeiro podcast. E nessa audiência pública do dia 14/12 de 2022, eu fui chamado lá junto com esses determinados oficiais, presidente da Casa Civil, eu fiz a menção da palavra, onde o próprio coronel Leandro falou que houve um erro da corporação em excluir. Eu entreguei todos os processos que foram desarquivados ali, que foram pedidos pela Casa Civil,
de internalização de processos. Vamos internalizar todos os splits. Eu peguei os processos da BM1, tendo sido excluídos irregularmente, estando ilegais, filiar à corporação, o da Sejus-SEDEC, o 64/2012, e da DGP 153/2013, com deferimento. Entreguei o relatório, preparei o relatório, entreguei tudo nas mãos do deputado Rodrigo Amorim e do coronel Marcos de Moraes. Certo. Inclusive, até o coronel Marcos de Moraes, ele citou, foi um concurso complicado, que até reconheceu lá um amigo nosso, uns 2 amigos nossos da época, que estavam no recrutamento lá de Nova Iguaçu, e ele foi um concurso complicado, que toda vez a gente recorria, mas não achava uma saída jurídica. Saída jurídica eu entreguei para ele lá, com esses processos, com deferimento. E demos seguimento. Aí foi acordado as determinadas reuniões específicas. Certo. Onde seria tratado cada caso. 2002. O que houve em 2002? Tanto, Helder, só para a gente voltar lá no começo, porque isso aqui foi tão complicado que às vezes a pessoa que não tem entendimento disso aqui... Quem está de fora, né? Fica mais difícil compreender. Tem pessoas lá fora que têm uma visão micro disso aqui. Pessoas que estão até no nosso grupo, acham que está para terminar, para conversar com uma determinada autoridade, tal, tem uma visão micro. Mas isso aqui, para ter um entendimento, isso aqui é uma visão macro. Sim. Do que fizeram com isso aqui? Não está no gibi, vamos dizer assim. Feriram, enfim. Então, houveram essas reuniões específicas. O próprio chefe da Casa, o próprio representante da Casa Civil, o Márcio Garcia, ele citou, vamos desatar os nós aqui para fazer todos os procedimentos. E até afirmando de novo lá o posicionamento, que conforme o deputado falou, que ia acontecer com a gente foi um grande absurdo. O que fizeram com vocês foi um absurdo. E aí terminou-se essa audiência pública do dia 22, do dia 14/12 de 2022. Aí fomos chamados para as outras audiências públicas. Certo. No dia 14/3 de 2023, houve uma audiência ordinária, fui convocado pela Marta Rocha, assumiu a Comissão de Servidores, e foi convidado, compareci, e o próprio Leandro Monteiro, ele falou que estava esperando, ele recebia diversos telefonemas de algumas autoridades para resolver esse problema de 2002 de uma vez por todas. Certo. Então, estavam esperando a posição aí da Casa Civil para dar entrada, para dar seguimento nesse grupo de trabalho. Sim. Só que aí, então, fui informado pela assessoria da Marta Rocha que a Procuradoria não tinha interesse de resolver isso. Sim. Porque eles acham, que nós fizemos a prova e estamos aguardando até hoje. Mas não foi isso. Estágio probatório, deixamos nossa vida ali. E seguimos. Dia 17/4, diante dessa discrepância toda, fui convidado para uma audiência pública lá da Comissão de Servidores. Vocês fizeram quantas audiências públicas? Eu acredito que umas 6, 7. Tiveram mais outras anteriores. Eita, muito, né? E no dia 17/4 de 2023, fui chamado lá, falei, inclusive até a deputada Marta Rocha, excelentíssima, ela falou sobre não sei quantos processos de improbidade administrativa. Eu fiz o uso da palavra, citando o coronel Marcos, no dia 14/12, eu entreguei vários processos com deferimento à sua mão. Houve aí uma investigação publicada em 2005. A partir daí, a BM1 citou que nós fomos excluídos irregularmente. Abriu-se uma outra discussão ali. Só que ele alegou que ele leram lá um documento que não havia elementos necessários ali que perdemos na justiça. Mas que não foi isso. O documento foi entregue ao oficial, digníssimo oficial. Foram esses documentos, esses processos com deferimento. E mediante a isso, numa reunião com o Márcio Garcia no Palácio, ele me orientou o grupo, eu sei da dor de vocês, eu sei que fizeram com vocês, faz-se um procedimento junto à Comissão Interamericana lá que vocês vão resolver.
Então, é isso aí que a gente ia chegar. Mas isso depois que já foi feita todas as audiências públicas, que a Casa Civil falou que ia resolver, não resolveu. Aí depois da Casa Civil vocês ainda tiveram outras audiências públicas e nada foi resolvido. Nada foi resolvido. Aí ele falou assim, não, então procura a Comissão de Direitos Humanos. Correto? É de Brasília, né, que você está falando? Não, essa é lá dos Estados Unidos. Ah, dos lá Estados em Washington. Unidos. A comissão e a corte. Qual é o nome? É a Comissão Dela, Interamericana de Direitos Humanos. Ah, Interamericano. Que avalia ali para ver especificar alguma tige de contenda. Sim. Acho que Aí vocês procuraram essa comissão. nós fizemos uma petição que é 1734/2024, que é o caso Ronaldo Luciano dos Santos e outros, devido às arbitrariedades que fizeram com o Ronaldo. Sim. Devido à morte dele. Ele morreu, eu acredito que devido à circunstância desse procedimento, que era um sonho dele que ele tinha. Uhum. E fizemos esse procedimento. E ele falou, vai lá, grava o vídeo, tem aí os fatos. E nós fizemos esse procedimento. Em decorrência disso, nós recebemos aqui um ofício da comissão dia 3 de março de 2026. Agora, recente. Que ela pede para descrever o que aconteceu. tudo o que aconteceu conosco. Vocês fizeram... Você já tem, né? O dossiê. Tá aqui. Aham. Aí você fez o dossiê e entregou para ele. A gente vai entregar agora por quê? Tá aqui, ó. Aham. Uma listagem que a Casa Civil, todas as autoridades falaram que a gente só vai resolver nossa casa através disso aqui. Ou a não ser que o excelentíssimo seu governador, o Ricardo Couto, nos chame aí para avaliar todo esse procedimento, né? Porque isso aqui é uma coisa internacional. Entendi. E esse processo administrativo da corte está em andamento. Ele iniciou quando que você falou? Foi em 2024. 2024. E você acredita que tem um prazo para terminar esse processo? Eles te estipulam um prazo? Como é que tá? Tem porque eu tive a Brasília agora há pouco tempo. Essa corte fica em Brasília? Não, a corte não. O que fica em Brasília é o Ministério de Direitos Humanos, lá que... Mas quando vocês peticionaram, foi fisicamente? Não, foi digitalmente. Digitalmente. Para a corte que fica nos Estados Unidos? Da Costa Rica. Ah, sim. E a corte fica em Washington. Em Washington. E vocês fizeram isso via digital. Entendi. E em Brasília que fica o Ministério faz essa ponte? É o Ministério, porque isso aqui é uma coisa internacional. Aham. A corte em si, ela não vai julgar uma determinada pessoa. Certo. Ela julga a República Federativa do Brasil. Certo. Sobre a infringência dos direitos humanos. Só que partiu uma pessoa da Casa Civil que me orientou a fazer os demais grupos. Certo. Isso aqui. Porque fizeram... acabaram com o nosso projeto de vida aqui. E aqui, isso aqui não tem jeitinho. É porque muita gente fala, pô, tá dando jeitinho, não tem. Tudo que for formalizado tá aqui nesse relatório. E quando vocês iniciaram, eram 300, certo? E hoje, como é que tá essa situação? Desses 300, quantos ainda continuam no pleito? Quantos... Vocês analisaram por um. Quanto desses um por um realmente deveria voltar para o bombeiro? Ou qual é o pleito hoje de vocês? Primeiro responde quantos? Desses 300... desses 300, eu tenho 70 que realmente tem que voltar. Ou reformar, né? Eu acho que você quer a reforma. Na verdade, isso aqui é o direito de todos. Correto. Direito de todos. Dos 300. Tá lá, tá no estágio probatório, foram excluídos de forma irregular. Quem é que tem direito? São as pessoas que estavam no estágio probatório. Certo. Tem pessoas que foram... E o que que acontece? A Casa Civil, junto com o Corpo de Bombeiro e a Comissão de Servidores, em 2023, 2022, numa audiência pública do dia 23/6, eles fizeram umas declarações de interesse. Certo. Publicaram em Diário Oficial, você tem interesse em prosseguir no certame, né? Continuar aqui no teu sonho, nós fizemos todas as formalidades, enviamos lá na determinada data, se me recordo, foi um sábado, fizemos tudo isso. Então, o próprio presidente da Comissão de Servidores falou que, se eu não me engano, foram 269. Bastante, né? 269. Porque tanto tempo. Porque muita gente fala assim, tem 700 pessoas. Isso aí é ilusão da cabeça dessas pessoas. Entendi. Os números estão aqui.
dentro dessas pessoas que estão aqui. E você tem um grupo exatamente de todas essas pessoas envolvidas? Tem todas as pessoas. Hoje, se você tivesse que falar com os 270, você falaria com cada um deles. O que acontece? Eu falo com cada um deles. Só que muita gente aqui, Aham. por não ter um entendimento do que significa uma comissão interamericana, o que é uma corte, não acredita nisso aqui. Mas é porque também é muito desgastante, né? Muito tempo. Essas pessoas criaram uma expectativa muito grande. E aí você acaba ficando frustrado. A gente até consegue entender a frustração, né? Inclusive até a corte, o comissário, né? O Mas sempre tem um que nunca desiste. secretário adjunto aqui, o Graças a Deus. Jorge Meza, que é o secretário adjunto executivo, ele pede aqui, ó, apresentar uma narração detalhada dos fatos específicos. Certo, que é o que vocês vão apresentar, né? Eu tenho meu fato, eu vou falar do meu fato, de diversos artigos violados, Certo. dentro deles o artigo 63, que acabaram com o meu projeto de vida, e cada um tem uma história nesse concurso. Sim. Até remontar lá em 2021, que a Comissão de Servidores, vamos criar um grupo de trabalho que vai tratar o caso de 2002, daquele que foram expulsos da corporação. Ficou estabelecido que vamos tratar cada caso. Certo. Cada um tem um caso aqui dentro disso aqui. E até para, me permita, Sim. as pessoas que não acreditam nisso aqui passam a acreditar. Porque isso aqui é uma coisa muito importante. Isso aqui não é uma coisa qualquer. Nenhum estabelecimento internacional, uma autarquia internacional vai enviar um ofício, faz esses procedimentos aqui. Isso aqui é muito sério. Sim. Entendeu? E seguimos com esse procedimento. E até falar também do nosso projeto de lei, né? 4766. E hoje, você falou do projeto de lei, me trouxe à memória o governador. Vamos lá, então hoje, abaixo de Deus, claro, a última esperança de vocês é que essa corte intervenha e julgue o caso de vocês favorável. O pedido de vocês hoje é o quê? A nossa reintegração, a nossa reparação. Reintegração, porque quando a gente fala de reintegração, é quando você torna nulo o processo de desligamento, de exclusão, e retroage com todos os direitos que deveria ter desde aquela época. Isso, juridicamente falando, é a reintegração do servidor. Exatamente. Então, é isso que vocês pedem hoje, a reintegração. Reintegrando, eu acredito, se contar com o que deveria contar, né? Com todo efetivo exercício, esse lapso, vocês já teriam tempo de reforma. Exatamente. Então, reintegrando, vocês seriam reformados com todos os direitos para poder ir para casa, correto? Exatamente. E eu vou fazer uma pergunta assim meio... Sim, pode ir. Se você não quiser responder, você não pode responde. Ficar à vontade. Eu sei que a reparação financeira é muito importante. A reparação do tempo não tem como voltar. Quando vocês retornarem, né? Dando certo em nome de Jesus, vocês retornarem. Quando vocês retornarem, tiver toda a reparação financeira, de tempo e tudo, vocês vão para casa. Vocês não vão realizar o sonho de estar ali como um bombeiro exercendo a profissão. E aí eu vou fazer uma pergunta mais pessoal, porque você está na minha frente e consegue responder. Fique à vontade. Isso satisfaria, completaria, colocaria um fim nessa história? Seria satisfatório para você? Acredito que sim, porque isso é uma missão de vida. É um projeto de vida que eu não queria isso. Eu queria seguir meu projeto. Durante a pandemia, eu abri uma holding. Eu tenho 148 projetos guardados, que a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso. Só que me chamaram para isso. E espiritualmente, isso foi me passado. Você vai passar por várias provações. Esse trabalho aqui, tentaram jogar esse trabalho aqui por terra. Eu fui acusado de um monte de coisa. Mas tem uma justiça divina que está por trás disso. Isso é muito sério. Isso aqui eu estou mexendo com vidas. Mexendo com vidas. Eu tenho um amigo meu que é meu xará, né? Marcos Chave Pimentel. Ele está cometido agora com um problema seríssimo, que até agora ele não falou o que é. Está no hospital. E ele disse, pô, cara, eu acredito no teu trabalho. Ele está cometido. É o sonho dele realizar isso. E outras pessoas também no nosso meio que estão desesperançados, assim, no termo. É porque passa a ser uma questão de justiça, né? Exatamente. Aí você, o objetivo maior era entrar no bombeiro. Mas diante de tanta injustiça, aquilo ali, essa missão aí que você tem agora,
Você tem agora não, né? Já tem É. muitos anos. A missão que você tem é tipo assim, com essa missão concluída, eu vou estar cumprindo uma justiça. Eu acho que é esse o sentimento que você carrega, né? Exatamente. Só para corrigir um erro de português aqui que eu fiz, desesperançosos, né? Eu nem reparei. É porque a gente fica tão emocionado nessa hora assim, mas é isso. Então essas pessoas precisam apagar esse passado negro e sombrio na vida delas. Correto. Isso aqui é uma questão de honra, isso aqui. O Estado acabou com o nosso sonho, com o nosso projeto de vida, com... Assim, cada um queria realizar profissionalmente isso. É um desejo de servir a sociedade. Né? Uns amigos queriam estar no caminhão salvando vidas. Tem amigos daqui dentro que bota a camisa do bombeiro que serviu na época. A própria tragédia em Teresópolis, se eu não me engano, a tragédia em Teresópolis, eles foram lá, ajudaram lá. Uhum. Então eu respeito a todos aqui, para a gente seguir e apagar de uma vez por todas esse passado negro. E reparar um pouco, né? Porque por mais que haja reintegração, que vocês tenham total justiça, a reparação, eu acredito que a reparação não é total, porque o tempo não volta. Exatamente. O tempo é cruel. Mas é o mínimo que o Estado pode fazer, né? É o mínimo que o Estado pode fazer. Então, abaixo de Deus, hoje, a gente tem essa corte interamericana, correto? E temos também a possibilidade do governador olhar para esse caso e querer fazer essa correção de forma administrativa, até porque a administração pública tem o poder da autotutela, né, que ela pode revogar ou anular seus próprios atos. Então, nada impede que a administração pública possa rever o ato e corrigi-lo. E aí não há que se falar em prescrição, porque nós temos atos após atos, atos após ato, que não tem um marco temporal que possa falar em prescrição. Então, se o governador quiser e desejar, ele pode fazer essa reparação de forma administrativa, né? Nós estamos acompanhando o seu trabalho, estamos percebendo que ele está empenhado em fazer algumas correções de justiça dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, governador, se o senhor puder receber a comissão, né, dos bombeiros, olhar para esse caso, vocês já oficiaram o governador atual? Na verdade, já mandou ofício para lá? Maio eu tive um grupo de amigos me levaram numa reunião em São Gonçalo. Você sabe explicar melhor isso? Isso. Agradecer também até o Dr. Rial, lá do professor Josimar. E ele ontem enviou um ofício para mim. Ele enviou o ofício? Ele enviou todos esses procedimentos administrativos que eu enviei, montei tudo para ele e enviou para o governador. Tá, então já existe um ofício, né, junto ao governador, para que possa analisar esse caso. Então, a gente falando aqui de forma detalhada, né, até uma forma dele conhecer. Eu sei que o governador tem milhões de demandas, mas a sua assessoria pode assistir a esse podcast e entender um pouco melhor essa história de perto. Então, fica aí o nosso pedido, o governador já tem um ofício para olhar para esse caso com a atenção que o caso requer, né? Exatamente. E se utilizar, né, da justiça, do princípio da autotutela do Estado, da administração pública, para fazer a devida correção. Caso isso não aconteça, a gente tem um processo aí que está perto de se concluir já, né? Para que esse caso seja solucionado. E tem a anistia em Brasília. O projeto de lei 4766, de autoria do excelentíssimo deputado Juninho do Pneu. A gente conseguimos ali fazer um esboço tudinho. A relatoria hoje ela está com o deputado Sargento Portugal. Sargento Portugal esteve aqui conosco. É um grande apoio, um grande abraço. Dá uma força aí nesse... É o quê? É projeto de lei? É o projeto de lei 4766, inclusive... Projeto de lei 4766, de quando? Desse ano? Não, na verdade, 2024. De 2024, que visa a anistia de vocês? Exatamente. Que visa a anistia aí do pessoal do bombeiro, Sargento Portugal. Dá uma força, fica em cima, que sabe, projeto de lei, se não ficar em cima, não anda, né? Então, aí você estava falando que tem um PL em Brasília, do Sargento Portugal, e como é que é essa situação? Fala pra mim. É o projeto de lei 4766, fala da anistia dos bombeiros 2002. Na verdade, o autor é o excelentíssimo deputado Juninho do Pneu. Nós tivemos ali em conjunto lá com o assessor dele. Estive em Brasília 2024. Formalizamos, despachamos lá. E quem foi escolhido para ser o relator foi o deputado Sargento Portugal. É porque ele tá na CCJ, né? Ele tá na CCJ. Por isso que ele pegou a relatoria. O Portugal, que eu tenho a honra
Muito obrigado, deputado. Fica aqui a nossa gratidão, que é o nosso representante lá em Brasília. Sim. Ele, Estão em boas mãos. exatamente. Na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e na CCJ, ele emitiu os pareceres de constitucionalidade. Está na pauta agora para passar da CCJ e para o Senado. Correto. E fazer o pedido aqui ao presidente da CCJ, deputado, excelentíssimo deputado Leur Lomanto, para que paute logo o projeto de lei para a gente avançar, deputado. Fica aqui aí o meu pedido, em nome de todas as famílias aqui dos Bombeiros 2002, para pautar logo o 4766, para a gente poder avançar. Muito obrigado. E depois disso? E disso aí a gente fecha com o sentido lá do procedimento do Senado. Sim. Eu tive agora, até um deputado do Sargento de Portugal em Brasília agora, no dia 10 de junho, se eu não me engano, e eu tive uma reunião lá com algumas pessoas do Senado e eles querem fazer uma audiência pública. Ah, que bom. Da Comissão de Direitos Humanos e Participação Interativa do Senado, onde vai reunir todas as autoridades para falar sobre esse procedimento 1734, lá junto à Comissão Interamericana, e esse ofício aqui do dia 3 de março de 2026. E essa audiência pública já está marcada? Ou ainda vai marcar? Eles ainda vão despachar esse procedimento, um protocolo, aí vai gerar um número de protocolo e vão fazer esse suporte aqui para a gente possa pegar isso aí, né? Vão ser convidados algumas autoridades, porque isso aqui é uma coisa internacional. Sim. Existe até um ditado que nenhum Estado gosta de ser visto como agente violador da lei de direitos humanos. Sim, sim. E a gente só está aguardando isso aqui para a gente poder fazer esse fechamento e apagar esse passado negro e sombrio nas nossas vidas. Entendi. Marcos, assim, eu fiquei impressionada quando você falou o tempo de espera e de luta, né? A gente que já lutou já fui excedente de alguns concursos, a gente sabe que é isso, mas não durou tanto tempo. Então, assim, o meu desejo, a minha oração é que vocês consigam o êxito, que vocês consigam finalizar essa via sacra, né? De tanto tempo, e que a justiça seja feita. Exatamente. Né? E parabéns aí por você continuar crendo e acreditando, porque a gente fala que a justiça de Deus não falha, né? Exatamente. E eu desejo para todos os que estão nessa situação, que vocês continuem crendo, coloca Deus na frente, que se Deus quiser, vocês vão ter um resultado esperado, né? Ok. É esse o meu desejo, tá? Harry, quero mais uma vez agradecer aqui a oportunidade de estar aqui, de contar toda essa história macro, que atormenta muita gente. Que eu não conhecia. Só que é uma coisa assim. E muito obrigado por tudo. Agradecer aqui um amigo também aqui, Papai do Céu, que Deus Altíssimo Soberano abençoe a vida de todos que estão aqui. Mandar um forte abraço lá para toda a família Bombeiro 2002, os familiares. Amém. E Amém. fica aqui a minha gratidão. E eu esqueci de falar também que eu sou pré-candidata, né, a deputada estadual, e caso o Papai do Céu venha abençoar, né, da gente estar conseguindo aí essa vaga, eu coloco à disposição, assim como a gente sempre coloca para tratar desses assuntos de concurso, que é uma coisa que eu abraço mesmo, então a gente coloca à disposição também para o futuro gabinete. Exatamente. Se a gente conseguir, para poder ajudar nesse pleito. Mas espero eu que não seja necessário, que vocês já tenham resolvido. E tem outros projetos também que eu quero te apresentar. Ah, um projeto lá do campo do Botafogo e Madureira, que é ali a abertura ali de um centro esportivo. Sim, vamos sentar e conversar. Do Mendonça, entendeu? Eu tenho um projeto da Liga das Comunidades, com 82 comunidades, que é o mesmo modelo da Taça das Favelas, que é a Liga das Comunidades, e tem outros projetos também. Vamos conversar. Conectar ideias, conectar pessoas. Muito obrigado. Por nada, eu que agradeço, viu? Agradeço também. Foi?